No programa Hora Extra desta semana, você vai conferir os seguintes destaques. TRT de Goiás lança web rádio, selo personalizado e faz homenagem às varas de trabalho em comemoração aos 25 anos da 18ª região. E você vai conferir que pausas periódicas podem influenciar o rendimento do trabalhador e ajudar a prevenir doenças. E no bloco de entrevistas, a advogada Diane Mauriz fala sobre a liberdade de expressão do trabalhador nas redes sociais e seus efeitos nas relações de trabalho. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra. E nesse programa você confere as seguintes notícias. TRT de Goiás lança web rádio, selo personalizado e homenageia varas de trabalho em comemoração aos 25 anos da 18ª região. Pausas periódicas influenciam no rendimento do trabalhador e ajudam a prevenir doenças. E no bloco de entrevistas, a advogada Diane Mauriz vai falar sobre a liberdade de expressão dos empregados nas redes sociais e seus efeitos sobre as relações de trabalho. Hora Extra está começando agora. O TRT de Goiás completa 25 anos de instalação e, para comemorar a data, lança web rádio, selo personalizado e homenageia varas do trabalho. A solenidade realizada no auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia marcou o início das comemorações dos 25 anos de instalação do TRT-18. Nada mais justo do que homenagear as 25 varas do trabalho que conseguiram reduzir a taxa de congestionamento na fase de execução. Ou seja, essas unidades deram vazão a processos pendentes de solução, o que significa que o vencedor da causa saiu satisfeito. Para o presidente do TRT, desembargador Aldon Talhalenha, a evolução da Justiça do Trabalho goiana nesses 25 anos é visível. E hoje nós chegamos a um ponto em que temos o PJE, que é o processo judicial eletrônico, e não temos mais papel aqui na Justiça do Trabalho. Só esse avanço aí, essa disparidade de sentença na tinta da caneta para o processo judicial eletrônico, dá para você sentir o quanto nós avançamos em celeridade, em eficiência, em qualidade, em efetividade. Nós estamos aqui pelo reconhecimento da importância que tem o Tribunal Regional do Trabalho, e o setor produtivo entende que nós temos que estar muito próximo das autoridades constituídas, todas as autoridades constituídas. A sociedade não pode mais ficar de um lado e as autoridades do outro. Nós temos que ter uma interação positiva, franca, no sentido de aprimorar melhor. Nós estamos observando que as relações de capital e trabalho estão muito ruins no Brasil. E isso tem provocado fechamento de empresas, tem provocado aí uma diminuição das atividades econômicas e acaba redundando contra o trabalhador. Então nós entendemos que precisamos ter uma proximidade, acertar os detalhes, e o capital e o trabalho não podem ficar em posição antagônica. Nós temos que estar sempre entendendo que o objetivo é comum. O fortalecimento de um é o fortalecimento de outro. Na ocasião, também foi lançada a web rádio TRT Goiás, que poderá ser acessada pelo site do tribunal com alcance global. Para o presidente do TRT, amante da música de qualidade, a rádio online proporcionará um ambiente de trabalho ainda mais agradável para magistrados, servidores, advogados e partes. A web rádio TRT Goiás é uma homenagem ao trabalhador no Dia do Trabalho, porque música é qualidade de vida. E o slogan na nossa rádio é música de qualidade para quem trabalha.
Os novos ouvintes da Rádio Web do Tribunal já aprovaram a iniciativa. Eu acho muito bom, né? Porque nós vivemos num momento do país e numa vida tão estressante, tão corrida. E a música, né, a arte, ela nos possibilita devagar, entrar em contato com os nossos melhores sentimentos, né, nos acalmar e trazer realmente a beleza, né, do que é ser, do ser, né? Então a arte é muito importante na vida das pessoas no mundo contemporâneo, e nos permite sair desse estresse. Tenho certeza que todas as músicas são de extremamente assim, qualidade e poderá agradar a todos, né? Porque é um repertório muito grande e é algo que realmente veio acrescentar e engrandecer o nosso tribunal. Eu vejo que é uma forma de realmente disseminar a cultura musical, o gosto pela boa música, as pessoas despertarem, né, para essa questão cultural, antes de que seja também, e é importante que seja ressaltado, que particularmente nos ambientes será muito mais agradável a espera quanto o estudo, né? Então é realmente muito importante porque ressalta, é um meio de disseminação da cultura musical. Durante a solenidade também foi realizado o lançamento e obliteração com carimbo comemorativo do selo personalizado, que registra os 25 anos de instalação do TRT de Goiás. O selo será utilizado pelos Correios por um mês e depois fará parte do acervo fitatélico da empresa. A Rádio Web do TRT Goiás aposta na música de qualidade e em informação. Ela foi criada com o objetivo de proporcionar ao ouvinte trabalhador um ambiente ainda mais agradável. A programação é composta por vários gêneros musicais, como bossa, MPB, jazz, instrumental, lounge, entre outros. Para acessar a rádio, basta entrar no site do TRT e clicar em Rádio Web TRT Goiás. Pausas periódicas podem ajudar na prevenção de doenças e na qualidade do trabalho. Eu fui conferir e vamos ver a reportagem agora. Uma audiência atrás da outra, muitos processos, julgamentos, horas e horas de trabalho. Essa é a realidade de muitos servidores da Justiça e magistrados. Em meio a tanto serviço, nem sempre dá tempo para tirar uma pausa. Processos que chegam, processos que saem, a gente trabalha com prazos, não podemos perder prazo, então é muito dinâmico o trabalho do gabinete e normalmente não dá para parar. Mas toda essa correria não faz bem. A falta de intervalos afeta a qualidade do serviço prestado. É o que mostrou uma pesquisa feita em Israel e nos Estados Unidos. Para os pesquisadores, não tirar pausas periodicamente pode influenciar no resultado dos julgamentos. O estudo observou o trabalho de 8 juízes israelenses, que eram responsáveis por decidir sobre 1.100 pedidos de liberdade constitucional. No início das sessões, quando ainda estavam descansados, os magistrados geralmente concediam os alvarás de soltura para os presos. Já no final, quando batia o cansaço, a tendência era negar os pedidos. Os pesquisadores observaram também que, depois de uma pausa nas audiências, o número de alvarás de soltura voltava a crescer. Para esse juiz, o cansaço pode influenciar na discussão sobre os processos. É lógico que no começo dos debates há um empenho maior na discussão dos processos, mas com o passar das horas, aí o cansaço chega, aí diminui o debate. Mas assim, eu acredito que não vai alterar o resultado de prejudicar ou beneficiar determinada parte. Vai só diminuir a discussão jurídica sobre os casos. Ele diz que faz um intervalo de 10 minutos em um período de 5 horas de trabalho. Mas está errado. As pausas devem acontecer com mais frequência. As pausas, de uma forma geral, elas são indicadas num período de 50 minutos. Existem alguns estudos que alongam esse prazo para até 1h30. Então, pelo menos a cada 1h30, o ideal é que se pare por 10 minutos, seja para alongar, seja para tomar uma água, para tomar um ar, para esticar as pernas, para subir e descer um degrau, um lance de escadas, que faz bem para se movimentar. Para os especialistas, as pausas periódicas não só influenciam no rendimento do trabalhador, como também ajudam a prevenir doenças. Um exemplo é a ginástica laboral. Tensionou bem os dedos, cruzou os braços, rodou o corpo.
3 vezes por semana, a estagiária de fisioterapia passa nas salas do TRT, chamando os funcionários para fazer alongamento. São 10, 12 minutinhos que fazem muita diferença e ajudam a acabar com as dores. Eu estava com um problema, inclusive, no antebraço, até pela movimentação do mouse, que é muito grande, e eu passei a fazer essa ginástica laboral e consegui fazer com que as dores diminuíssem, claro que também até por recomendação de fortalecer o músculo também para evitar a inflamação do tendão, e hoje eu não sinto dores, então foi muito bom. A ginástica laboral para o tribunal é de suma importância, porque o trabalho deles é de repetição, muita repetição digitando, né? Então melhora a força muscular, a resistência, a agilidade, o ritmo da pessoa, melhorando ao todo a postura do servidor no ambiente de trabalho. A ginástica laboral é apenas uma de várias atividades que o TRT de Goiás oferece para promover a qualidade de vida dos servidores. No próximo programa, vamos conhecer o consultório de fisioterapia, as aulas de cinesioterapia e como funciona a análise ergonômica do trabalho. Espero você! O trabalhador precisa ficar atento em relação ao que publica nas redes sociais sobre a empresa. No bloco de entrevistas, a advogada Diane Mauriz vai falar sobre liberdade de expressão e seus efeitos sobre as relações de trabalho. Você não pode perder, não saia daí, a gente volta em instantes. A internet vem contribuindo para ampliar os limites da comunicação entre as empresas e também entre as pessoas. Qualquer expressão de pensamento lançada nas redes sociais pode alcançar um grande número de indivíduos em qualquer parte do mundo e a uma velocidade muito grande. A comunicação virtual virou rotina e cada vez mais ocupa espaço do diálogo oral. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a liberdade de expressão do empregado nas redes sociais e seus efeitos nas relações de trabalho com a nossa convidada, a advogada Diane Mauriz. Diane, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. O prazer é todo meu, Márcia. Diane, a internet ela revolucionou o modo como as pessoas trabalham, como elas usam suas horas de lazer e particularmente como elas se comunicam. A doutrina conseguiu acompanhar essa mudança e particularmente com relação ao direito do trabalho. Existe norma a respeito? Márcia, norma relativa ao ponto específico das redes sociais para o direito do trabalho nós não temos. A doutrina já é um pouco incipiente, mas já nos conduz a um foco da constitucionalização do direito do trabalho, que já é muito bom. Particularmente, o que a doutrina fala sobre a liberdade de expressão do trabalhador, no caso? A liberdade de expressão é total, desde que não haja abuso, desde que não haja ofensa, que não haja calúnia, difamação, injúria. Então, nós temos um princípio dentro do direito constitucional que é a liberdade de expressão. Essa liberdade, ela está limitada ao direito do outro indivíduo, ao direito pessoal e social. Então, a liberdade de expressão, ela não é absoluta em relação ao direito de personalidade, seria isso? Não, ela não é absoluta justamente quando ela infringe o direito de personalidade de outrem. Entendi. E no caso do direito de personalidade da pessoa jurídica, qual seria então o limite do direito de liberdade do empregado, desse trabalhador? Nós estaríamos tratando de dois direitos fundamentais, ambos previstos na Constituição Federal. Teria que haver um equilíbrio entre o direito prevalecente, que no caso é o direito fundamental relevante, e a primazia da imagem e da honra do empregador. É este meio termo que vai dar o tom da decisão no tocante a um litígio entre empregado e empregador. E o que fazer quando há conflito de interesses envolvendo o direito de liberdade de expressão e os direitos de personalidade, sendo ambos tutelados pela Constituição?
buscar a formação política e a ideologia da Constituição Federal. Como é que seria isso, então, de forma mais prática? A formação política é onde nós, como cidadãos, nós partilhamos os direitos com o fim de atingir a dignidade da pessoa humana. A grande ideologia da Constituição Federal está presente na dignidade da pessoa humana, pois ela está inserida no primeiro artigo da Constituição. Então, nós temos que buscar a ideia que privilegia a dignidade da pessoa humana para decidir diante de uma controvérsia nesse sentido. No caso da pessoa jurídica, isso também prevalece? Pessoa física e pessoa jurídica, ambos os direitos são iguais. Doutora Diane, você concorda que restringir a manifestação de pensamento nas redes sociais seria também uma forma de restringir a própria fala do indivíduo e seu direito de privacidade, considerando que a pessoa hoje faz uso das redes sociais, né, como ferramenta de comunicação regular, né? Hoje, às vezes, a gente fala muito mais pela internet do que pelo telefone ou mesmo pessoalmente. É verdade, Márcio, os usos e costumes foram totalmente alterados com esse desenvolvimento da tecnologia, mas seria um retrocesso coibir o empregado, coibir o trabalhador de expressar-se da sua liberdade de expressão. Seria um retrocesso porque nós estaríamos aí nos idos de 43, onde a autonomia do empregador prevalecia até sobre a pessoa do trabalhador. Que nós temos que ter essa distinção. O direito de personalidade do trabalhador não pode ser atingido por um direito de submissão ao empregador. No caso, mas existe um limite, porque fala assim, olha, há situações em que o empregado ele faz alguma manifestação na rede social, às vezes no seu Face, reclama de alguma coisa específica da empresa, ou de um dia exaustivo de trabalho, que isso gera conflito. E às vezes, há caso de empresas que até demitem, né, por conta disso. Não, é verdade. Agora existe a crítica, e a crítica é salutar, ela é bem-vinda. Ela não quebra a boa-fé, ela não quebra as regras do contrato. Mas o abuso, sim. Qual é o limite? O limite é quando há uma desonestidade, uma intenção de prejudicar, uma calúnia, uma infâmia. É quando há uma prova de uma culpa. E essa culpa, restando deflagrada, restando configurada, ela pode ocorrer o despedimento e, inclusive, uma indenização para ressarcimento ao empregador. O brasileiro, ele se manifesta emocionalmente e assim... Nós vimos agora nas ruas, né, toda uma mobilização feita através das redes sociais e muitas vezes as pessoas confundem até o ponto que eu posso dizer e o que dizer e aquele ponto que eu vou ferir ou prejudicar o outro, ou a empresa, no caso, que seria a empresa ou o empregador. Há uma necessidade de educação dos brasileiros, particularmente das pessoas que utilizam a internet? Essa já é uma conduta moral e pessoal. Nós temos o quê? Nós temos um núcleo essencial de um direito fundamental prevalente. E o equilíbrio deste núcleo, ele tem que pairar exatamente no direito individual e social, seja do empregador ou do próximo. Então, fica difícil realmente uma conduta moral e pessoal e processos de políticas públicas com essa finalidade seria de muita valia, seria muito interessante, pois nós teríamos uma sociedade realmente com princípios democráticos. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a liberdade de expressão do empregado nas redes sociais e seus efeitos nas relações de trabalho. Voltamos em instantes.
Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo a advogada Diane Maurício para falar sobre liberdade de expressão do empregado nas redes sociais e seus efeitos nas relações de trabalho. Doutora Diane, como nós dissemos no bloco anterior, as redes sociais têm servido de espaço para diversas manifestações de pensamentos dos empregados e às vezes utilizam esse espaço para fazer denúncias dos empregados em relação aos seus patrões, aos seus empregadores. Essas denúncias, essas manifestações, elas têm gerado ações judiciais frequentes, com frequência? Márcia, interessante a sua pergunta, porque aí estaríamos com dois conflitos de direitos fundamentais. E para uma solução melhor, para uma solução mais adequada, tem-se utilizado o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade diante da ausência de legislação específica. E buscando também as formas subsidiárias do direito comum. Mas todas essas soluções são dadas desde que haja uma conformação da questão, levando em consideração qual é o direito fundamental prevalecente, para que haja uma coerência entre um e outro com a ideologia da Constituição. Entendi. Muitos empregados, às vezes, fazem brincadeiras utilizando o nome da empresa. Talvez eu não veja maldade naquele momento, mas há casos de demissão, há casos realmente que isso tenha gerado conflitos também? Existem casos, sim, de despedimento por justa causa, existem casos de indenização por danos morais do empregado para o empregador. Nós temos um caso que até ficou assim bem marcado, uma ex-empregada na época, né? Uma ex-empregada foi despedida e assim que foi despedida ela ficou contrariada e publicou nas redes sociais palavras com expressões pesadas, difamatórias, falando mal do empregador. Atingiu a honra do empregador. Naturalmente que houve um processo judicial e nesse processo ela foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao empregador. Inclusive, Márcia, essa decisão ela veio embasada em uma súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. E no caso, quais são os deveres do trabalhador no ambiente laboral com relação às redes sociais? Os deveres do empregado em relação ao empregador no contrato de trabalho é de comprometimento, de inserção no ambiente de trabalho, com os princípios da boa-fé, da probidade. Estes são os deveres do empregado em relação ao contrato de trabalho. Já esta relação do empregado nas redes sociais, ela se mantém intacta da mesma forma. Então, havendo esta ofensa, havendo desrespeito, havendo a ofensa à honra e à imagem do empregador, é natural que responda pela sua culpa perante o Poder Judiciário. E durante o ambiente de trabalho, o empregador pode cercear, pode impedir que esse empregado tenha acesso às redes sociais, porque hoje todo mundo tem um celular, tem o WhatsApp, acessa de vez em quando a internet, o Face. O empregador pode impedir esse acesso, pode exigir que não acesse durante o trabalho? Naturalmente que pode, Márcia, dependendo da atividade que exercer. Inclusive com relação ao WhatsApp, é muito comum hoje grupos, né, de trabalho, formar um grupo daquele ambiente ou daquela turma de trabalho e às vezes ali fazer algum comentário também do empregador, da empresa, um comentário negativo também, isso seria também uma forma de assédio moral contra a empresa? Seria entendido dessa forma? Desde que haja uma divulgação que traga prejuízo à honra e à moral, ao direito individual, haverá sim uma responsabilização. Mas havendo uma comunicação direta, interna, onde não há essa pulverização, onde o empregador não tenha tido a sua honra e a sua moral vilipendiada, não há motivo. Mas acontece que no WhatsApp, de certa forma, hoje a internet tudo se comprova, né? Tudo fica registrado. E no WhatsApp também, isso, se alguém denunciar e mostrar para o patrão, pode ser um problema, não pode? Pode ser um problema e aí caímos justamente no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, porque só pelo princípio da razoabilidade para uma decisão no caso similar ao WhatsApp.
Para finalizar, eu queria uma consideração pessoal sua, porque tem doutrinadores que já defendem que a liberdade de expressão deve ser plena nas redes sociais. Você concorda com esse posicionamento? Concordo plenamente. A liberdade é plena e é um direito constitucional. Nós temos a liberdade de consciência e de expressão. É um direito de privacidade de todo indivíduo, inclusive da pessoa do trabalhador. Mas sem ofensas. Sem ofensas. Certo. Eu conversei com a advogada Diane Mauriz para falar sobre a liberdade de expressão do empregado nas redes sociais e seus efeitos nas relações de trabalho. Diana, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Hora Extra. Eu agradeço muito e é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha, como sempre, no Facebook, no Twitter e agora também na web rádio TRT Goiás. Até a próxima semana.